Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Hoje é domingão, sim, pré-feriado, pré-dia 1º, dia do trabalho. Vamos lá fazer a atualização para vocês aqui da Magalu. Para quem não conhece, quem é novo aqui no canal, pessoal, todo final de semana, ou pelo menos a cada 10 dias no máximo, eu tento fazer atualizações técnicas das ações mais pedidas por vocês. E a cada trimestre a gente atualiza também os fundamentos ou quando tem algum tipo de notícia relevante. Hoje, passando para vocês as principais pautas do vídeo sobre a Magalu, pessoal, enquanto eu sumi da tela, mas posso voltar rapidinho, quais serão essas pautas? Aquele mesmo gráfico da semana passada, prestação de contas, tá? A gente vai olhar para a curva de juros, vai olhar para a Magalu, para a sua aposta, para a minha aposta, tá certo? Vou compartilhar a minha aposta para vocês, tá? Feito o estudo sobre esse gráfico, uma repassada aqui para vocês, a gente vai comentar também sobre o nosso ciclo da taxa de juros Selic, acho que também é importante, e aqui é só para entreter vocês, né, ainda mais no vídeo da Magalu, porque não tem muita novidade, principalmente no preço, pessoal. Ela está nos nossos pontos ali faz mais de mês já, né? Eu vou trazer para vocês aqui a minha opinião sobre a taxa de juros básica, tá? Para onde nós podemos rumar, segundo a história Nutella, aí, né? Pós Plano Real, principalmente pós Lula 1, né? Que teve aquela abertura de juros lá em 2002, perdão. E aí a tendência de queda é nítida, como vocês podem ver nesse gráfico. A gente vai vou tentar expor para vocês alguns insights, tá? Passado esses insights, a gente também namora aqui agora aquele mesmo gráfico da curva de juros com os pontinhos sendo aí as reuniões do Copom, tá? Eu também vou olhar para a curva de juros 2024, não só então taxa de juros Selic, mas também agora a curva de juros, tá? Então serão 3 gráficos aí macro, né, para a gente tentar analisar um pouquinho da Magalu, utilizando o viés de confirmação, aí vamos assim dizer, da curva de juros e taxa Selic, acreditando que os juros então vai impactar nos preços, vai reprecificar a Magalu, tá? Colocando confiança termino com o gráfico da Magalu, colocando confiança de que, olha, os resultados dela serão em linha, tá? Não vai surpreender, tá? Mas vai ser em linha, tá? Nem para bom e nem para ruim, então essa vou basear toda a minha estratégia para vocês aqui, para repassar os pontos técnicos de quem é novo no canal. Certo, pessoal? Então, se você é novo, aqui no Clube dos Dividendos, as pautas dos vídeos geralmente são cenário macroeconômico, fundamentos, valuation, tá? E tem também dentro do cenário macroeconômico a narrativa, porque às vezes o dado fala uma coisa, mas a narrativa da Faria Lima, ou a narrativa de Wall Street, enfim, dos investidores e agentes econômicos é outra, porque leu ali debaixo da superfície, algum dado e tal, etc. Teve uma interpretação diferente do consenso, da manada. Tento trazer isso para vocês. A gente pula para fundamentos, valuation e aí no fim análise técnica. Porém, essa última semana aqui, principalmente começo de maio, pessoal, nós temos os resultados corporativos. Então eu vou dar mais foco para vocês em preço, tá? Depois, ao longo da semana, a gente já vai atualizando, como atualizei, por exemplo, Neoenergia, que está com o primeiro TRI computado já. Então, deixo na descrição para vocês aqui, é só pesquisarem aí quem gosta da companhia. Certo, pessoal? Bom, vamos começar lá com o primeiro gráfico aqui. Eu acho que eu vou sumir da tela, sem ficar o gráfico limpinho para vocês. Então, em preto, nós temos a curva de juros, tá? Essa curva de juros é a 2025, quanto que a Faria Lima está precificando ali para o BC, coloca a Selic ou mantém a Selic para 2025. Hoje, a Faria Lima coloca ali em 12%, 12,05% para ser exato, tá? Esse contexto que vocês estão vendo 2015 a 2023, tanto de Magalu como de curva de juros. E aí eu tentei dar destaque para vocês, principalmente para quem é novo no canal, né? Na correlação, tá? Correlação nunca é causal, mas vamos lá. Topo da curva de juros lá em 2016, legal? Mínima da Magalu, no mesmo mês ali, tá? Depois a tendência de alta, tá? Então a tendência é importante também para a curva de juros, a tendência foi de baixa, com esse leve percalço aqui, pessoal, sendo algo que o mercado entendeu naquela época como não recorrente, que foi a greve dos caminhoneiros aqui em 2018. Tá? Então excluir esse ruído. A tendência continuou de queda, até que a história nos mostrou que acabou a queda. Foi aqui em junho de 2020, tá? Junho, julho, agosto de 2020. E a Magalu naquele mesmo mês, tá? Continuou, mesmo com a curva de juros aqui subindo. Tá? E quem é aluno meu lá do Macro Trader, eu falo muito essa história aqui. Tá? Como a gente navegou ali por praticamente um semestre, tá? Fazendo o que a curva de juros não dizia.
Tá? Então a Magalu continuou subindo e lateralizando, tá? na alta, distribuindo preços aqui, né? Enquanto que a curva de juros já engatava um pivô de alta, já engatava alta. Então aqui foi o momento mais difícil, principalmente para nós, investidores, pessoas físicas. Tá? Eu não era educado o suficiente, eu não fui eficiente o suficiente para passar para vocês. Pessoal, tá estranho, né? Eu não lembro, talvez tenha que revisitar os meus vídeos aqui da época, tá? Porque eu já postava vídeo aqui em junho de 2020, vocês podem revisitar aí os vídeos da Magalu, tá? Era muito difícil aqui, tá? Porque a gente olhava para a curva de juros abrindo, tá? E a Magalu não, cedendo, a Magalu lateralizando, tá? Então foi bem complexo aqui, porém, a partir do momento que o gráfico da Magalu já embicou, tá? E para nós, grafistas, o que é embicar? É fazer um pivô de baixa, no caso, que é um certinho, né? Bom, nesse momento aqui, ó, nesse candle específico, e a confirmação veio no seguinte, nesse momento, aí sim, correlação já entrou em vigor, tá? E aí era natural a gente tentar esperar aqui uma queda na Magalu. Legal, pessoal? Então, a história a que nós estamos vivendo hoje faz parte aqui das grandes apostas. Por quê? A Magalu está muito correlacionada com os juros curto, também longo, que hoje estão se movimentando da mesma maneira, principalmente pós a apresentação do arcabouço. Tá? Antes, ali em fevereiro, janeiro, mas principalmente fevereiro e março, nós tínhamos aí os juros curtos cedendo por uma crise de crédito ocasionada pela Americanas, então esse medo aí de a crise de crédito ser maior do que o problema da inflação, então corta-se juros, a curva de juros cedeu um pouquinho mais rápido e também o pós-PEC. Tivemos um pouco dessa curva de juros cedendo em todos os tempos, todas as pontas da curva, porém foi ali pós-apresentação que tudo fechou, né? Aí todas as curvas convergiram para o mesmo movimento e aí eu poderia colocar a curva 28, a curva 30 e a Magalu que ia ser a mesma coisa. Curva, vermelhinho, fez fundo, Magalu fez topo. Curva fez topo, Magalu fez fundo. Curva fez fundo, Magalu fez topo, tá? A curva fez topo, Magalu fez fundo. Tá? Então, nesse momento, o que nós tivemos? Tá? Nós tivemos aqui a curva de juros ainda não cedendo o suficiente, por exemplo, para romper, vamos pôr tecnicamente aqui para vocês, para romper mínima anterior. Então, a mínima da curva de juros 25 está aqui na bolinha azul, nessa bolinha azul, e vocês podem perceber que não rompemos. Tá? Então, a minha expectativa, tá, é que a Magalu não rompa esse topo aqui, correlacionado ao mesmo preço da curva de juros. Legal? Deixa eu colocar para vocês aqui para ficar mais bacaninha. É esse tipo de topo, e é esse tipo de topo que eu estou de olho na Magalu, simplesmente pela correlação de juros. Então, nada mudou nos meus vídeos, né? Quem é mais antigo aqui já está meio que ficando cansado, né, de receber os mesmos tipos de análise. Por isso que meu alvo na Magalu está lá no 5,80, 5 e pouquinho, porque eu acho que ela vai revisitar e já está merecendo revisitar, porque o juros está perto da mínima, não está perto desta mínima aqui, mas perto desta pré e durante e pós-eleição. E o pré, durante e pós-eleição estávamos aqui em cima. Visitamos próximo? Sim. Tá? Estamos cedendo agora sem que a curva abra? Sim. Então a assimetria ainda é mais positiva até os 5,80, 5,90 lá que eu falo para vocês, porque o meu cenário para os juros, principalmente o curto e também o longo, não é de fechamento para além dessas duas faixas de preço. Acredito que os juros, pessoal, muitas pessoas querem que os juros ou desabe ou volte a abrir. Quem está mais caótico, principalmente quem é enviesado politicamente, né? Ou quer que abra porque tudo vai acabar, ou quer que feche porque esse é o melhor governo da história. Então, eu tô nenhum e nem outro, tá? Eu acho que o mercado vai lateralizar, não só o nosso juros, tá? Mas os juros na gringa também. A gente vai entrar em mercados acionários laterais e juros laterais. A era do juro neutro ali, tá? Sem muita expectativa, principalmente para esse segundo trimestre. Então, eu estou olhando para esses dois níveis de juros, tá? Logo para esses dois níveis da Magalu. É o 5,70 a 5,90, um negócio assim, já vou mostrar no gráfico. Legal, pessoal? Então, eu não acho que a gente vai vir para uma seta vermelha, nem para uma seta preta aqui de super expansão ou super derretimento nesse momento, segundo trimestre, no sell e may go away, certo?
Legal. Esse é o contexto, curva de juros Magalu, prestação de contas. Aqui, pessoal, eu quero dizer para vocês que, eu até posso voltar na curva de juros. Vocês podem entender que, olha, lá em 2016, nós abrimos para 16%, 16,50%. E agora nós estamos abrimos para 14,50%. Tá? Eu acredito que vai ser difícil a curva de juros abrir para além desses 14,50%. Não é meu cenário base. E quando eu olho para a história, de novo, né? Nutella, pessoal, pós-plano real, nós temos os topos da Selic, legal? Vamos dizer assim, descendentes com exclusão de 2016, que revisitou aqui, até chegou a romper topos de 2011 e de 2008. Não chegou nem perto de 2005, por exemplo. Tá? E agora nós estamos a 13,75, que é 1% não, né? 0,50 abaixo do pico de 2016. Tá? Não acho que vamos passar daqui. Tá? E aqui vocês estão vendo na parte direita, então meu salário base aqui a gente não passa, não rompe. Durante esse período demoramos 12 reuniões, 12 não, acho que foram 10 reuniões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que aqui são meses, tá, pessoal? Não são reuniões do cupom, não, acho que são meses, tá? Para ser cortado. Então nós demoramos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, entre 12 a 14 meses, entre um ano e 2 meses, ficamos a 14,25. Tá? E agora nós estamos desde agosto, né? Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Vai fechar abril. Amanhã não, na terça-feira, que amanhã é feriado, vai fechar abril aqui. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Já estamos a 8 meses aí, tá? De Selic rodando a 13,75. Certo, pessoal? E aí eu destaquei alguns níveis da própria Selic no contexto dos últimos 30 anos. 30 anos não, né? Os últimos 20 anos. Tá? Se você acredita que a economia brasileira, de maneira orgânica, não mudou muito, tá? A sua natureza, os seus gargalos, os pontos fortes e fracos, pessoal, a gente tende, tá, a repetir também ciclos aqui de Selic. Pelo menos essa é a minha opinião. E aí eu coloco para vocês aqui esses 2 ou 3 níveis aí, tanto no azul como no amarelo, como os principais destinos para a Selic. Tá? Então eu deixo aqui, a primeira parada eu coloco em 11,25. Tá? A segunda parada em 8,75. E aqui, pessoal, entre 8,75 e 6,50, aqui para mim tá o paraíso. Tá? Essa é a taxa de juros perfeita. Tá? Quando a gente tiver harmonia, muito provavelmente estaremos por aqui. Tá? Aprendemos que 2% é mentira e 13,75, 14,25 é caos. Tá? Geralmente, porque tivemos ali inflação, aquela coisa toda, né? Cada um vai ter a sua ideia da onde deveria estar os juros hoje, tá? Mas creio que na história, nos próximos meses e anos, a gente tende a convergir para essa bolinha amarela aqui, ó. 8,75, 6,50. Porque em termos de infraestrutura, e muito da nossa inflação vem de infraestrutura e de indexação, tá? Então, pensando em câmbio e infraestrutura doméstica, a gente não mudou muito nos últimos 20 anos. Tá certo? Tá? A grande mudança foi ali de 2002 até 2010, né? Que a gente acumulou reservas, então o câmbio se controlou e continuou controlado até então, mesmo aí com 2016 e também com a impressão de 2020. Tá? Agora, em termos de infraestrutura, a gente não teve grandes mudanças de 2010, vamos colocar, 2008, vamos colocar, até 2023. Né? Não tivemos grandes ferrovias, grandes gargalos de infraestrutura sendo resolvidos. Tá? Alguns mercados evoluíram bastante, tá? Mas não necessariamente impactou ali para deflacionar a nossa economia. Legal? Pelo menos essa é a minha opinião, pessoal. Tá? Então eu acredito que a gente deva namorar nos próximos anos entre 6,50 e 8,75. Essa seria ali onde o ciclo dos juros para mim para de ceder, que está próximo de começar a ceder. Tá? Não acho que vai ser agora em maio, tá? Mas no segundo semestre a gente pode já ter, tá, um corte de juros. Seria ali para mim os melhores meses de agosto, tá? Na reunião de agosto ali,
setembro, corte de juros, porque o Roberto Campos tem muito respeito e cita muitas vezes o Meirelles. Tá? E foi o Meirelles aqui que segurou essa Selic e depois cortou, tá? Entre o Levi e Meirelles aí. Legal, pessoal? Então, aqui um estudo também da taxa básica. Eu termino para vocês o estudo macro falando de curva de juros versus a Selic, o mesmo gráfico de pontos da Selic. Agora também vou para a curva de juros 2024. Só para dizer para vocês que, olha, lá muito se critica aí com razão, tá? Acho que ambos os lados econômicos aí, desenvolvimentistas e liberais, que lá em 2012, 13, cortou juros na força, tá? Muito bem, os juros, que é o de baixo, preto, foi cortado ali em 2011, tá? Cerca de 13%, 12,75%, até o azul aqui. Esse foi o corte ali que o pessoal fala, que principalmente os liberais, mas também por parte dos desenvolvimentistas, fala que foi errado, né? A inflação subindo e cortou juros na força, vamos assim dizer, na força, tá? Foi dos 12,75 aos 7,25 aqui, ó, tá? Aos 7,25. Legal? Então, tivemos esse corte aqui. E aí, vejo que a expectativa, pessoal, curva longa, que eu estou utilizando aqui o 2024, também caiu. Então, essa narrativa de que, olha, cortar os juros na força vai fazer a curva de juros abrir, não sei, estranho, não foi o que aconteceu. Tá? Depois os juros, a Selic subiu, a curva de juros subiu. Tá? A diferença é aqui. Tá? Quando veio o teto dos gastos, e aí fiscal, tá? Os juros desabou, a curva de juros desabou pós-teto de gastos, tá? Enquanto que a Selic se manteve por um ano. A curva de juros mandou bala e cortou e desabou, pessoal. A curva de juros achou topo. Tá? A Selic achou topo em julho, 1 de julho aqui, de 2015. Tá? E a curva de juros achou topo 1 de dezembro. Só que a curva de juros desabou. Desabou de dezembro até 2020, tá? Enquanto que a Selic se manteve lá no dia 1 de julho de 2015 até aqui, praticamente 2017, foi começar a cortar. Tá? Então, nós tivemos essa dinâmica do fiscal fazendo bastante diferença. Nós estamos próximos de ter um novo arcabouço aprovado. Tá? Quando aprovar, pessoal, não acho que vai ser o novo arcabouço, como não é tão ortodoxo, e a Faria Lima é ortodoxa, é fiscalista, né? não vamos ter esse super corte. Mas a gente vai ter, pelo menos, o meu cenário é de estabilização. Tá? Então chega de alta. Tá? Marcamos o topo. Chega de alta para a curva de juros, chega de alta para a Selic. E aí eu vou entrar para a curva de juros ali entre os 10,75, 11,25 e o topo atual feito. Então a gente tem essa queda ainda para ser executada ao longo dos próximos meses, só não acho que vai acontecer nesse trimestre. Por isso que o cenário da primeiro gráfico lá é que a gente vai manter esse primeiro tri aqui bastante consolidado, entre mínima pré-eleição, tá, e mínima da PEC dos precatórios, tá, em relação à curva de juros. A gente deve manter essas mínimas, então tem sim um upside, mas ele é baixo. Tá, para as ações, não é muito alto não, por isso que março ali de 2022, a PEC dos precatórios foi em dezembro, né, de 2021, dezembro, janeiro para 2022, ali é topo para mim, ali é onde eu acho que a sua small cap tende a ir com esse fechamento potencial pós aprovação da PEC. Pessoal, tô falando pra caramba para terminar no vídeo da Magalu que não tem nenhuma novidade, então as apostas continuam as mesmas, pessoal. Aqui é 3,40, deixa eu dar um zoom para vocês. Não sei se vai ajudar muito. Beleza. Vou dar um zoom agora aqui. Então, a análise continua a mesma. Essa região dos 3,18, 3,43, pessoal, é perfeita para você acumular compra e é perfeita também para você, adivinha, acumular venda. Depende do seu viés, tá? Para quê? O alvo do vendedor, 2,13, 1,59, ponto. O alvo do comprador, 5,51, 5,91, 5,95, ponto. É isso, pessoal. Tá no meio do caminho, à espera do milagre, não, mas acredito do Congresso aí para aprovar esse arcabouço fiscal, como será, tá? Eu acho que é o principal dado, mais importante do que o próprio resultado. Certo, pessoal? Então, para o segundo trimestre, 1,59, 2,13, você pessimista, tá? 3,18, 3,42, 3,43 ali, né? Que são os 3,43, o melhor ponto de compra e o melhor ponto de venda, certo? Estamos no meio
da consolidação. Quem está comprador, para onde vamos? 5,51, 5,95, 5,91 nesse tri. Então essa é a minha expectativa. Para não falar tri, vamos falar em maio, tá? Para o próximo mês. Certo? Agora sim, finalizo o vídeo da Magalu para vocês, pessoal. Vou correndo fazer meu café que tá tarde e não fiz ainda. Um grande abraço, links na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo. Agora você pode dar um pause, falar uma próxima ação aqui para eu analisar no canal. Vou anotar aqui durante o feriado e também considerar e se inscrever e ativar as notificações. Tchau, tchau.